Olá, pessoal, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana conversa com o vereador e vereadora do Legislativo de Campinas. E como é de praxe, eu vou fazer a minha audiodescrição e já vou mostrar quem é o nosso convidado. O meu nome é Mirna Abreu, sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros com mechas loiras. Hoje eu estou com uma blusa que ela não tem a alça, então ela tem um fundo bege e na frente aparecem flores pretas, estou de calça preta. Ao meu fundo nós temos o estúdio do Na Casa do Povo em preto, à minha esquerda um televisor escrito Na Casa do Povo em azul e branco. E o nosso convidado é o vereador Nelson Ossri, e ele já vai fazer a sua audiodescrição também. Seja bem-vindo novamente, vereador. Primeiro, muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Eu me chamo Nelson Ossri, sou do sexo masculino, tenho cabelos grisalhos, tenho barba grisalha, tenho 1,83 m, estou vestido hoje com uma blusa branca e calça jeans. Vereador, vamos falar um pouquinho, você já falou aqui, a gente lembra como foi um pouco da sua vida pessoal, como você entrou na política, falamos já um pouquinho sobre a sua atuação e tudo mais, agora a gente vai voltar em alguns aspectos e atualizar. Vamos voltar lá na origem, o trabalho com a prevenção às drogas, ele continua, Nelson? Esse trabalho ele nunca parou, ele se iniciou antes da vereança, antes de me tornar, vamos dizer assim, político do voto, né? Tem os políticos do bem comum, das causas, das bandeiras. E eu comecei o trabalho em 2005, né, com o Padre Haroldo, um trabalho de formiguinha, oferecendo palestras para as escolas públicas. E tudo isso devido a um problema que eu tive na família, relacionado à droga, que me fez entrar nessa missão e acabou se tornando realmente uma missão de vida. Esse trabalho ele cresceu muito, atingindo até outras cidades, outros estados, e a partir daí esse trabalho começou a chamar a atenção para a questão política, porque não existiam políticas públicas eficientes, né, na questão das drogas, do álcool, do crack, do próprio cigarro, do tabagismo. Existiam campanhas de prevenção, mas nada com tanta eficiência. Foi quando um grupo chamado Mães do Crack, né, que fica no Jardim Tatinga, eu comecei a atuar com elas na questão do amparo, da orientação, e a partir daí nós conseguimos criar um grupo muito forte, somar vários voluntários, tanto da área jurídica, da área da assistência social, pessoas simpatizantes da bandeira, da causa, não necessariamente tiveram problema em casa. E aí montei uma ONG, né, que chamava-se Sou Feliz Sem Drogas, para ajudar essas pessoas, para oferecer o mínimo, mas com bastante eficiência, com pessoas qualificadas, em especial as pessoas menos favorecidas, que quando buscavam tratamento, encontravam valores absurdos, como é até hoje, né? Mas hoje as vagas gratuitas, elas predominam. Prova disso é o próprio Instituto do Padre Haroldo, que tem o programa Recomeço, tem cofinanciamento com o governo federal, governo estadual, governo municipal. Então eles têm bastante vagas gratuitas. É que no início não era uma questão de política pública, depois que foi tendo esse olhar, correto? É porque as pessoas sempre, até hoje, Mina, não adianta a gente fugir disso, tem um preconceito muito grande com o dependente químico. Poucos sabem que a dependência química é uma doença, né? É uma doença incurável, é uma doença que tem controle, igual uma diabetes, mas é uma doença. Então a gente tem que entender que é progressiva, que ela é uma doença espiritual, uma doença mental, uma doença física, mas existe como você brecar essa doença, silenciar ela e deixar ela estacionada e você ter uma vida normal. Poucos entendem dessa forma, muitos caracterizam o dependente químico como vagabundo, como sem vergonha, como cachaceiro, maconheiro, cheirador, e poucos sabem que é uma doença. Então, a gente começou a levar informação para a população, atender essa população. Foi quando
eu entrei para a política. Comecei com a Coordenadoria de Prevenção às Drogas, no governo do Dr. Hélio, ajudando toda a população, a comunidade. Aí o governo do PT, e aí eu mostro o porquê que eu tenho bronca do PT, tenho bronca da esquerda. Não é só porque eles são a favor da legalização das drogas, mas por conta que eles encerraram um serviço de forma precoce. Eu era ocupante de um cargo em comissão, criamos a Coordenadoria de Prevenção às Drogas para atender essas famílias. Até então era a única coordenadoria que tinha atendimento, diferente das outras. E o PT trocou a fechadura, trocou a chave, e nem meus pertences pessoais eu conseguia pegar, mas isso era de menos. O mais grave eram as famílias que foram lá no dia seguinte para buscar ajuda e encontraram... Você está falando daquele momento em que o Dr. Hélio sofreu impeachment. O Dr. Hélio sofreu impeachment e o Demétrio assumiu o PT. Correto. E dentro da cúpula dele, das pessoas deles, eles entenderam como necessidade trocar o coordenador, que era o Nelson. Sim. E eu não vejo problema nisso. Esse é o risco de um cargo em comissão. Mas eles não poderiam ter parado uma política pública de forma precoce. Uma política que atende pessoas. Ali, eu não estava atendendo pessoas com uma visão para a esquerda, para a direita, para time de futebol, para religião. Eu estava atendendo pessoas que queriam ser ajudadas, que estavam necessitando de orientação. Isso fez com que eu representasse eles no Ministério Público, fez com que a política pública, a Coordenadoria de Prevenção às Drogas, que foi iniciada comigo, ela permanecesse. Então ela voltou a atender com outro coordenador, com uma outra coordenadora, com uma outra visão também, né, do tratamento. Eu sempre fui a favor de comunidades terapêuticas. Quem entrou na época que eu fui exonerado já era contrário às comunidades terapêuticas, era a favor de legalização de drogas. Então, assim, foi para um caminho errado. Então, se eu tenho bronca hoje da esquerda, bronca do PT, é porque eles atrapalharam um serviço que eu considero o serviço mais importante para qualquer gestão, para qualquer município, que é o combate e prevenção às drogas. Hoje, se você pegar todas as estatísticas de violência doméstica, violência sexual, atos de criminalidade, desemprego, separação, a droga está em primeiro lugar. Sim. É o maior problema que existe hoje. Morador de rua, por que você acha que tem esse tanto de morador de rua? 80% é por conta de uso e abuso de drogas. Então, assim, a criminalidade aumenta por quê? Porque as pessoas estão usando drogas. E elas usam drogas para ter mais coragem de cometer ali o delito, para cometer ali o crime. Então, eu vejo como um papel aí fundamental de qualquer gestão trabalhar isso. E a população, que era muito simpatizante, que é muito simpatizante do trabalho que eu coordenava, começou a me pedir para que eu saísse candidato a vereador. E eu ficava sempre com um pé na frente e um pé atrás. Foi quando, em um dos momentos com o Padre Haroldo que me incentivou a fazer esse trabalho de drogas, né, de prevenção, percorrendo várias cidades, os grupos de amparo, a ANA, Amor Exigente, também, né? Escola pública, escola particular, canteiro de obra, associação. Era um trabalho 24 horas. Hoje eu não tenho todo esse tempo para fazer palestras todos os dias, mas eu continuo fazendo de uma forma mais reduzida. Mas, por outro lado, hoje eu consigo muito mais tratamento gratuito, amparo a essas famílias, aos dependentes químicos. E a gente fez uma remodelação no trabalho dos governos que passaram, tanto do Jonas quanto do Dário, com a Coordenadoria de Prevenção às Drogas e eu já vereador. Foi quando o Jonas me convidou para reassumir a coordenadoria. E ali a gente conseguiu trazer o programa Recomeço, que é esse convênio com o Instituto Padre Haroldo, que hoje tomou conta ali. Que é pelo Estado, é isso? Que é pelo Estado, o governo do Tarcísio, né? Que hoje banca esse valor para que o Instituto Padre Haroldo atenda as vagas do programa Recomeço, que são vagas gratuitas, vagas sociais. Nelson, você que tem essa grande trajetória quando a gente fala de prevenção às drogas, como vereador, o ano passado fez uma indicação
solicitando a construção da fazenda de acolhimento municipal para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Você, esse ano, inclusive, criou uma comissão especial de estudos para debater justamente sobre esse tema. Eu queria que você falasse, no seu entendimento nessa trajetória e agora como legislador, por que você entende que é preciso que Campinas tenha esse equipamento de atendimento? Eu entendo, na verdade, que todos os municípios, né, todos os prefeitos deveriam se preocupar com isso. Eu costumo dizer que se um dia acontecer de eu ser prefeito, a primeira coisa que eu vou fazer é uma ação de coragem na região central, como um teste, como um piloto, para a gente revitalizar o centro da cidade. O que acontece em Campinas não é diferente do que acontece em outros municípios, até cidades menores. Eu conheço várias cidades de Minas Gerais, cidades com 7 mil habitantes, com 15 mil habitantes. É o estado que mais municípios tem. E dá para perceber que essas características de Campinas refletem em cidades menores também. E esses prefeitos também precisam ter coragem. Não adianta ter só vontade política. E essa coragem, eu me refiro à fazenda de acolhimento. Criar uma fazenda de acolhimento. O que é a fazenda de acolhimento? É um ambiente, um espaço que o poder público já tem, áreas rurais, para fazer essa fazenda. O nome a gente fala fazenda, mas considerando aí uma área de mais de 40 mil metros, já dá para elaborar esse centro de tratamento, de acolhimento das pessoas em vulnerabilidade, entre elas pessoas dependentes químicas. Não é só para os dependentes químicos? Não, é para todos os serviços. Tá. Por quê? O que está necessitando nos municípios que passam por esses problemas igual Campinas passa, é criar esse poupa-tempo do morador de rua, vamos dizer assim, tá? É um nome pejorativo, mas é um nome que fica mais fácil para entender. Ali teríamos assistência social fazendo a triagem, sabendo de onde veio, para onde quer ir. Teríamos a saúde para fazer toda uma avaliação, saber qual é a comorbidade, qual a doença que essa pessoa tem, né? Se é dependência química, se é esquizofrenia, saúde mental nesse mesmo espaço, com os próprios CAPs. Teríamos ali o EJA, Ensino Jovens e Adultos. Isso tudo vai fazer parte da rotina de todos que são acolhidos e retirados das ruas. Não é higienização. Como se fosse um grande guarda-chuva com vários serviços. Com todos os serviços. Porque hoje, como que funciona? Hoje o morador de rua que quer sair da rua e quer passar por um atendimento, que seja da saúde, que seja da assistência social, ele vai até o departamento, que é algum local, ele sai desse departamento, vai para o outro, então ele tem que andar, voltar para as ruas. E nesse vai, não vai... Nesse trânsito ele desiste. Sim. Porque é melhor você ficar na liberdade da rua. Cada serviço é em um endereço que talvez não seja tão perto assim um do outro, é isso? Isso, e também, eu vou dar um exemplo assim, o básico, tá? Que é o que mais acontece. A pessoa aceita tratamento para dependência química, então ele tem que realizar alguns exames. Nós encaminhamos ou até acompanhamos, em alguns casos, o posto de saúde. Chega no posto de saúde, ele tem que fazer exame de sangue, exame de urina, tem que fazer escarro, parasitologia. Aí ele chega lá, o pessoal do posto de saúde diz: olha, nós estamos sem frasquinho para fazer o exame de urina. Você volta amanhã? Amanhã nós vamos ter. Ou você volta semana que vem? Isso para o morador de rua é a mesma coisa que eu dizer assim: esquece. Seu problema não é tão importante para mim. Ou também até mais grave, né? Se for esse o pensamento. Mas seria assim: esquece, você não vai conseguir se tratar. Você quer, mas nós aqui, poder público, não vamos te ajudar. Não Entendi. Temos como te ajudar. Entendi. Porque quando você pede para uma Mirna, para um Nelson voltar ao dia seguinte, nós vamos voltar. Sim. Porque nós temos a nossa casa, nós temos a nossa cama, nós vamos fazer uma refeição, nós vamos se cobrir do frio e nós vamos voltar no dia seguinte. O dependente químico que está em situação de rua, ele tem que esperar na rua. Ele não vai esperar na casa dele. E esperar na rua é pedir para o menino continuar na rua. Seja o homem, seja a mulher, ele vai continuar na rua, porque a liberdade da rua, ela é tentadora. Ninguém para de usar droga porque deixou de gostar. Então, assim, você chega na rua, o que eles vão te oferecer? Pedra de crack, álcool.
Ali você vai ter a comida da igreja que a todo momento, ou da entidade que vai lá entregar. Então você acredita, por exemplo, E ele não que a volta. partir do momento que a pessoa toma essa decisão e vá, caso Campinas ou outro Nessa município tenha esse fazenda. centro de acolhimento, essa fazenda, lá ele fique já enquanto realiza os exames, Ele enquanto faz realiza tudo? todos os exames, pela assistência social, pela saúde mental, até pela própria Polícia Civil, que pode ter um QG lá, para saber se não é uma pessoa desaparecida, se não é uma pessoa foragida do sistema prisional, que tem muito na rua, que se Sim. escondem nos moradores de rua. Ali vai fazer todo o diagnóstico. A partir daí, ele sai lá, dependência química. Ele vai para a ala da dependência química, para o Hoje a gente tratamento. está mais ou menos, tem uma ideia de quantas pessoas em vulnerabilidade nós temos nas ruas de Campinas? Olha, eu vou ser sincero, eu não acredito que Campinas tenha o número que foi divulgado, porque é praticamente o número igual de Limeira. E Limeira é menor. Eu coloco Campinas na casa dos 4.000 moradores de rua, se não for mais. Pessoas em situação de rua. Porque Sim. tem um morador de rua, aquele que está na rua, e tem aquele que está em situação de rua. Ele chegou ontem, ficou 3 meses. Então, essas estatísticas é bem difícil de fazer, porque eles ficam perambulando muito também, muitos acabam indo para outras cidades mandam para cá, enfim, muda muito, não dá para ter um número essa questão exato. de outras cidades enviarem para cá? Tem, porque assim, Campinas é uma metrópole, tem tudo aqui. Isso também gera um desgosto para o prefeito, porque ele tem que ficar trabalhando, né, dentro daquele orçamento e atendendo o filho dos outros. Então, por isso que eu sou a favor que quem não é de Campinas e quer morar nas ruas de Campinas, volte para sua cidade de origem e vai morar na rua onde seu prefeito vai cuidar de você. Entendi. Aqui tem que ter regra. Eu até acho que deveria ter uma lei que proibisse morar na rua, porque é de uma insalubridade absurda. Você morar na rua, você está vivendo todos os riscos. Todos os riscos. Lembra na época do Covid? Sim. Todo mundo falava, e morador de rua? Que tá na rua, e todo mundo falando, fica em casa. E o morador de rua? Ele vai ficar em qual casa? Né? Aonde que ele não vai? Ele tá na rua. E por que não apareciam casos de moradores de rua com caso de Covid? É uma coisa... Não sei. Não sei o porquê. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre suspeita de tudo que fizeram. Sim. Aquela política lá foi uma política muito... que não convenceu ninguém. Porque a gente sabe que muitas pessoas morreram, mas não aparecia nenhum censo falando do morador de rua. E o Covid só foi uma preocupação para os governos, porque não estava matando só pobre, estava matando rico também. Sim. Então, na hora que começou a matar rico, todo mundo começou a se preocupar e fazer medidas da cabeça. Né? Fica em casa, sindicato dos trabalhadores pedindo lockdown. Imagina, fazer lockdown, eu estou demitindo as pessoas, eu estou desempregando. E sindicato do trabalhador pedindo lockdown, na rua pedindo para fechar tudo. Então foi uma coisa muito bagunçada, eu acho que sem estrutura nenhuma, não só no Brasil como outros países. Tiveram grandes erros e, por sinal, um dos maiores erros foi potencializar o uso de drogas. Agora, quando a gente fala, Nelson, na criação de uma comissão, qual que vai ser o trabalho dessa comissão dentro de tudo isso que você nos trouxe? É mostrar o projeto da fazenda e tentar... Já existe uma fazenda assim? Não existe fazenda. Tá. Existem comunidades terapêuticas. Tá bom. Só que as comunidades terapêuticas não têm retaguarda médica, que nem do Padre Haroldo. Você tem que usar o postinho. O que eu estou propondo é uma fazenda de acolhimento com todos os serviços que a prefeitura já tem e profissionais que a prefeitura já tem. A gente só vai deslocar os funcionários, nós vamos levar esses serviços para essa fazenda, vão ser vários QGzinhos desses serviços, e todos os moradores de rua serem acolhidos nesse espaço. E ali a gente vai saber para quem vai para o tratamento da dependência química, quem vai para o tratamento da esquizofrenia, quem não tem comorbidade nenhuma, se volta ou não para a sua cidade de origem, com assistência social acompanhando, com assistência social da cidade de origem também acompanhando, fazendo toda essa interligação. E esse prazo dentro dessa fazenda é por até 6 meses. Então, sim, em 3 meses, você vai desintoxicar eles. Em 3 meses restantes, você vai ressocializar eles. Secretaria de Trabalho e Renda lá dentro.
Não tem feirão de emprego com mais de 1.000 empregos a todo momento sendo divulgado? Sim. Vamos fazer com que essas pessoas, depois de tratadas, voltem para o mercado de trabalho, podendo até ser um funcionário de alguma comunidade terapêutica. Que essa pessoa possa fazer um curso de coordenador de comunidade terapêutica, de aconselhador, e poder trabalhar na área que levou ele para as ruas. Essa proposta da Fazenda, a gente tem um projeto de sua autoria que tramita aqui na casa, mas ainda não foi votado, o que trata da proibição de bens públicos municipais para fins de moradia permanente. Você até falou agora, a gente precisa ter uma lei a esse respeito. É com esse intuito, a gente não vai ter pessoas morando na rua, mas a gente vai ter um lugar para que elas sejam acolhidas. É isso? Exatamente. Por exemplo, eu não acho legal morar na rua. Tanto a questão de saúde, quanto a questão de segurança deles mesmos, né? Você está morando na rua, você está totalmente vulnerável. Tem louco para tudo, tem gente botando fogo em pessoas, tem gente maltratando, agredindo, né? Sofrendo violência e vice-versa. Tanto o cidadão que tem casa, né, que está lá agredindo o morador de rua, como o morador de rua também agredindo aquele que tem casa. Então é uma briga que precisa acabar. E tem como acabar com isso. Esse projeto que proíbe essas moradias em espaços públicos é exatamente para evitar propostas como, por exemplo, de São Paulo capital, que é um lugar que se perdeu na questão população de rua. Não acreditaram quando o crack chegou nos anos 80. Né? Os políticos ali, não, é uma coisa pontual, é só Rio Grande do Sul e meia dúzia de gente aqui em São Paulo, não vai dar nada, essa droga não vai prosperar. De repente, tornou-se ali uma cracolândia que ninguém mais tinha controle, a ponto da polícia militar ter que fazer um cordão só para eles não saírem de lá. Sim. Para não saírem daquele espaço. E, de repente, políticas públicas sumindo, nenhuma sendo executada, e uma lei, não sei quem foi que criou essa lei, ou quem autorizou isso, barracas foram disponibilizadas para os moradores de rua. Então eles começaram a montar aquelas barraquinhas, Sim. em calçada, em praça. Isso não é moradia, isso não é dignidade. Você está permitindo que essa pessoa permaneça nas ruas. Né? Então, antes de você oferecer uma moradia popular, antes de você oferecer um trabalho para uma pessoa que está na rua, você trata essas pessoas. O tratamento é fundamental. Para depois você oferecer uma moradia popular, para depois você oferecer um trabalho, porque senão essas pessoas se perdem no primeiro mês. O que um dependente químico, uma pessoa em situação de rua, com a autoestima lá embaixo, vai conseguir fazer com um trabalho no primeiro mês? Esperar receber para usar droga. Sim. O que você vai fazer numa moradia sem antes ser tratado? Você vai concentrar usuários de droga naquele espaço. Você não vai arrumar a sua casa. Você não vai lá preparar, limpar, ter um quarto para você dormir, uma cama. Você vai fazer daquilo um reduto de usuário de drogas, que é o que acontece já. Então, eu acho que esse projeto, junto com a frente da Fazenda de Acolhimento, ela vai ajudar bastante a abrir a cabeça não só do nosso prefeito, como da secretária de Assistência Social, do secretário de Saúde, do secretário de Trabalho e Renda, para ter uma visão que é uma política eficiente, que é uma política que vai, no mínimo, amenizar em 80% essa questão. Se nós temos 80% dos moradores de rua em Campinas dependentes de algum tipo de droga, de alguma substância, a Fazenda de Acolhimento é o lugar que nós vamos poder fazer assistência social e a saúde, quando for para a rua, convencer o morador a sair das ruas, ter um local para levá-lo. Não adianta falar, não, mas nós já temos. O que vocês têm, prefeito? Ah, nós temos abrigo. Tá bom, mas no abrigo eu posso ficar por 7 dias. Fico no abrigo e depois de 7 dias. E outra, eu estou no abrigo, eu não estou me tratando. Sim, a proposta é outra. Não, né? mas nós temos o Bom Prato. Legal, vou lá, almoço, tomo meu café, legal, mas volto para a rua. Não, mas nós temos o SOS Rua. Ok, ele me tira da rua e me leva para onde?
Tem alguma moradia assistida? Tem alguma república? Tem alguma casa de passagem? Nós não temos. Então, quando você chega no morador de rua e convence ele a sair da rua, você tem que ter alguma coisa melhor para ele ficar. Sim. Não adianta eu enxugar gelo, mandar para um abrigo, pro abrigo ele voltar para a rua. Sim. Não adianta mandar ele para a casa da cidadania. Então, assim, é isso que eu peço ao prefeito. E estou pedindo já faz tempo. O Dário, eu percebi que ele tem essa sensibilidade por essa bandeira, por essa causa. Mas eu acho que está faltando um pouco mais de coragem. De me chamar e falar, Nelson, você é vereador da base, você estuda isso, e ele sabe que eu estudo isso. Vamos tentar fazer essa fazenda de acolhimento. Nós vamos revitalizar o centro. Campinas tem esse potencial para ter, então, esse equipamento. Tem área, tem um monte de empresa para dar contrapartida, se quiser apoiar. O que vai precisar do privado mesmo, ou até do próprio poder público, colocar a mão no bolso e investir nisso, é na questão estrutura. É fazer os leitos, é fazer os QGzinhos, fazer tudo dividido, certo. Os profissionais a prefeitura já tem. Sim. E profissionais bons, qualificados, tanto da saúde, da assistência social. A minha especialização, quando eu fiz na Unifesp, eu lembro que eu era o único da área de humanas. Era todo mundo da área da saúde, da assistência social, e eu lá, o único formado em direito. E, de repente, eu me deparo com uma assistente social da Prefeitura de Campinas fazendo também. Então, por que não usar desse servidor, de repente, para ser a coordenadora da fazenda de acolhimento? Entendo. Entendeu? Então, tem tudo para dar certo. Só precisa de coragem, porque é algo que, politicamente, todo mundo tem uma visão que são pessoas invisíveis, que são pessoas que não vão trazer voto, entendeu? Porque está na rua, porque não é daqui, porque nem título tem, nem documento tem. Só que isso daí é uma balela. Se for pensar politicamente, aquela Dona Maria que você está ajudando, que está na rua usando crack, que o filho está usando crack, ela sempre vai ter um olhar diferente para quem ajudou, salvou a vida do filho dela. E ela vota. Então, assim, politicamente falando, é uma questão que traz voto, sim. Porque atrás do ser humano que está na rua, que poderia ser qualquer um de nós poderia estar morando na rua, porque ninguém nasce na rua. As pessoas se tornam moradoras de rua por N motivos. Aquela pessoa, ela nunca mais vai te esquecer. Você salvou uma vida, entendeu? Não há cesta básica, não há lata de tinta, não há R$100 que venha comprar o voto de uma pessoa depois que você salva a vida de um filho da Dona Maria, da Dona Efigênia, seja de quem for. Vereador, agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Nós temos aí há um certo tempo uma discussão em torno das escolas cívico-militares. Nós tivemos desde 2019, quando você protocolou a primeira moção, falando, né, naquele momento, apoiando o governo federal para a implantação do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Depois, ainda em 2019, você fez uma indicação ao prefeito municipal solicitando a inclusão de Campinas no Programa Nacional. Teve uma frente parlamentar em 2022, um projeto de lei em 2023 instituindo o programa na rede municipal de ensino. E aí, quando a gente lembra que as frentes parlamentares, elas terminam junto com o mandato daquele vereador. Aí, Nelson é reeleito em 2025, então propõe, vamos retomar a frente parlamentar. E aí, nós tivemos uma outra frente e, na ocasião também, você fez o ano passado uma moção de apelo ao governo do estado, na ocasião, para que implante escolas no modelo cívico-militar em Campinas. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua pauta e dessa sua visão, apesar de ser uma pauta bem polêmica, de que é importante que tenhamos essas escolas. Tudo começou no governo Bolsonaro, né? Enquanto Bolsonaro estava presidente, ele comentou, discutiu e implantou as escolas cívico-militares. Aquilo lá me despertou o interesse em entender, eu que trabalho em escola, fazendo palestras, eu comecei a observar o desrespeito com os professores, os alunos
em algumas escolas públicas usando maconha dentro da escola, coisa que eu jamais imaginaria ver, e de repente eu estava vendo isso. Eu percebi que as palestras que eu estava fazendo, eu percebi a movimentação de alunos querendo ser contrário à minha palestra pelo simples fato de eu estar falando dos malefícios das drogas. Então eles se sentiam incomodados e queriam fazer um barulho a favor das drogas, a favor de marcha da maconha. E eu comecei a perceber que um professor não aguenta ficar num ambiente desse, porque eu ficava 1 hora, fazia a palestra e ia embora. O professor Professores, fica. inclusive, é uma das categorias que mais tem problemas de saúde mental É. quando se fala em trabalho, né? E policiais, guardas também, né, acabam se afastando do Sim, trabalho, sim. depressão, um monte de coisa, e até suicídio. Então, assim, aquilo que eu estava presenciando me chamou a atenção para a escola cívico-militar, que dentro do seu conceito estabelece ordem, segurança, porque são policiais da reserva que vão trabalhar armados, né? São eles que têm que estar com a arma na cintura, não somos nós. Não é um aluno que entra armado dentro de uma escola e aponta para o professor, porque o professor falou um pouquinho mais alto que o normal. Então, eu comecei a perceber que a escola cívico-militar ela poderia estar salvando várias regiões de Campinas. E aí apresentei projeto, fiz debates, fiz audiências, trouxe pessoas do governo do estado também para participar, parlamentares, e tudo isso mostrou que existe uma necessidade, né, e que a população é favorável. Na primeira escola cívico-militar que ia sair em Campinas, ali foi uma narrativa mentirosa por parte da esquerda. Era uma no Campo Belo, No correto? Campo Belo, isso mesmo. Era a primeira escola cívico-militar, era para ser lá. Eles colocaram carro de som, falando que a escola cívico-militar ia tirar a vaga dos professores, que ia militarizar, que os alunos iriam sofrer na mão da polícia. Começaram a criar uma narrativa assim, que foi super difícil desconcertar, porque 90% dos pais eram favoráveis. Sim. Os professores com ideologia, aqueles que usam camisetas, Marielle vive, faz o L, Lula, sei lá o quê, aqueles que levam para o lado da esquerda, né, da ideologia da esquerda, eles começaram a ser contra e correr um boato lá dessa militarização, que eles iriam perder isso, perder aquilo. E no final das contas, acabaram conseguindo na justiça a suspensão das escolas. O Ministério Público entrou, né? O Ministério Público instaurou inquérito e suspenderam. Aí esfriou um pouco, o Bolsonaro saiu, e aí nós tentamos via município, eu tentei com o Dário, junto com o secretário na época de Educação, o Tadeu Jorge Tadeu, e aí ele falou o seguinte para mim, eu lembro direitinho, tava eu, ele e o Dário, e ele falou, pede pro Bolsonaro fazer essa escola, comprar uma área e fazer a escola cívico-militar. A rede municipal tá perfeita. Nós não temos que mexer na escola municipal. Aí eu achei estranho, né? Porque eu estou vereador. Sim. E ninguém vai procurar secretário de Educação. O pai, a mãe não procura secretário de Educação para reclamar. Procura o vereador. É o vereador que está lá na escola, que está na porta da creche, na porta da escola municipal. E os pais estavam reclamando. Eu falei, será que ele vive a mesma realidade que eu? Será que ele é secretário de educação da mesma cidade que eu estou vereador? Deve ter alguma coisa errada. Você sai até um pouco perturbado, sabe? Você sai da sala do prefeito, parece que você tomou 10 copos de café, 10 copos de água e saiu com o problema dele para resolver, e não o seu foi resolvido. Aí eu falei, poxa, secretário, acho que tem alguma coisa errada. As demandas estão chegando contrárias às escolas, professor vindo no anonimato com medo de retaliação, falando dos problemas que está presenciando. Vamos fazer um teste, uma escola, cede uma escola municipal para ser uma escola cívico-militar. Não, eu não vou mexer com isso, eu não vou, enquanto eu estiver aqui. Falei, então tá bom. Aí veio por parte do Tarcísio. O Tarcísio pegou e falou, não, a escola cívico-militar não vai ser realizada, então, nas municipais, então eu assumo as escolas do estado. Sim. Foi quando Campinas foi sorteada com 2 escolas. Quais? Uma no Aparecidinha, né?
e a outra no Ouro Verde. Então, nós visitamos as duas escolas, eu já havia feito palestras lá, várias palestras, conversamos com a diretoria, conversamos com professores, mesmo aqueles com ideologia da esquerda, eles passaram a entender, porque eles também foram usados. Muitos da esquerda mentiram para esses professores da esquerda. Sim. E eles vão continuar na sala de aula, só não vão poder mais ficar fazendo política, com camiseta, né, com vestimento. Vai ter uma organização, vai ter uma ordem, vai ter respeito. Nós vamos resgatar a dignidade dos professores. Inclusive desses que estão aí, de repente, por uma lavagem cerebral ou outra, falando absurdos para aluno. Mas essas escolas ainda terão esse modelo implantado, vereador? O que aconteceu foi que a esquerda novamente foi para a justiça para denunciar, parece um erro que teve na contratação dos reservistas, né? Sim. Que são aqueles policiais aposentados que vão trabalhar nessas escolas. E aquilo ficou suspenso. Mas eles, entre aspas, inauguraram as escolas cívico-militares sem uniforme, sem os policiais da reserva. Então, assim, só meio que o título de escola cívico-militar. Mas a gente já está em contato com as duas escolas, com toda a diretoria e também com o governo do estado, para logo fazer a inauguração e a escola começar a atuar de forma completa, com os uniformes, com ordem e com segurança. Vereador, mais recentemente, o senhor inclusive usou a tribuna durante uma reunião ordinária para falar sobre isso. Um projeto de sua autoria que proíbe a participação de pessoas do sexo biológico feminino em equipes masculinas nas competições promovidas e apoiadas pelo município de Campinas. Queria que o senhor falasse o porquê dessa lei municipal, na sua opinião, e por que isso é importante para a cidade. Isso é importante para as mulheres, né? Eu acho que uma mulher biológica ela tem que ocupar a presidência de uma comissão das mulheres. Uma atividade esportiva tem que ser ocupada por mulheres biológicas e não por um homem trans. Eu acho que tem uma diferença hormonal, estrutura óssea, o rendimento. Prova disso são esses campeonatos, né? Que tem um homem trans participando de uma modalidade feminina. A força é notória. Qualquer um que assistiu uma cortada de vôlei de um homem vai perceber a força que é a cortada perto de uma cortada de uma mulher, de um saque, por exemplo, de um bloqueio, da impulsão. Então, assim, nós temos que disputar as categorias de forma competitiva e igualitárias, né? Não com diferencial tão exposto a ponto de tirar o lugar da mulher. Mas, Nelson, a mulher perdendo para ela. E esse projeto não tem nada com homofobia, transfobia, preconceito. Pelo contrário, é um projeto que valoriza a mulher dentro do campo dela. Mas ele não vai na contramão do que está acontecendo no esporte de maneira geral, que cada vez mais a gente tem esse tipo de participação de pessoas trans em times e em modalidades esportivas? É porque não existe uma lei. É porque a coisa está meio que liberado. E aí vai começar a complicar. Entendi. Por que essas mulheres não vão pro boxe para disputar com os homens? Por que não tem o inverso? Entendeu? Por que só tem de um lado? O homem vai pro lado feminino. Entendi. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós estamos perdendo daqui a pouco o esporte. Ou então cria-se uma categoria de trans. Eu não vejo problema nenhum. Tem os homens, tem as mulheres e tem o campeonato trans. Sim. É igual quando tem de síndrome de Down, não tem as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Sim. Nós temos que ter ali uma competição que tenha, de fato, competitividade em iguais e chances reais de vitória, tanto de um quanto do outro. Correto. Não tem como eu colocar um cadeirante para jogar bola, porque é inclusão. A gente sabe que vai ter um prejuízo ali. Não tem cabimento isso. Então, tem as Paralimpíadas, aonde o cadeirante vai disputar com outros cadeirantes. Os homens vão disputar com os homens, as mulheres com as mulheres, e
os trans com os trans. Sim. Porque senão fica muito difícil, Mina. Eu falo isso porque a gente percebe que as mulheres, elas estão perdendo os espaços até em ambientes que não tem como ser substituído por qualquer outra pessoa. O maior exemplo é a comissão da mulher. Uma comissão da mulher em qualquer território, ela tem que ser ocupada por uma mulher biológica. Por que a mulher biológica não vai ocupar uma comissão da mulher? Por que tem que ser um trans ocupando? Então não é uma comissão da mulher. Uma comissão da mulher que não é comandada por uma mulher, fica algo totalmente desconexo. É uma questão de lógica. Vereador, nosso tempo está acabando, mas antes disso eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Recentemente, inclusive, o senhor usa muito na tribuna essa fala de que o senhor é um vereador da direita. Eu queria que o senhor falasse desse posicionamento. O senhor começa, inclusive, falando que lá atrás, na coordenadoria, o senhor até então não tinha esse viés político e a partir do que aconteceu lá na coordenadoria, o senhor passou a ter esse olhar também. Hoje, o posicionamento do Nelson nesse sentido, nós temos 3 minutos, vereador. Eu acho que assim, a direita ela foi oxigenada por Olavo de Carvalho e por Jair Messias Bolsonaro, né? Eu não tenho dúvida disso. Lá atrás, nós éramos enganados pelo PSDB, que aparentava ser um partido com pautas mais conservadoras, mas na verdade a gente viu para onde caminhou, né? É um partido que sumiu do mapa, que o seu maior líder, que era Geraldo Alckmin, virou vice do Lula. Então, assim, enganou muita gente. Quantas pessoas não votaram no Alckmin para governador do estado de São Paulo e hoje não conseguem olhar para a cara dele? Tamanha enganação. Então, quando surgiu ali Jair Bolsonaro, com aquela fala um pouco mais polêmica, combativa, né, e até alguns momentos extrapolando, mas nada que coloque na balança de um Lula, né, que fala coisas piores, que faz coisas piores, o Bolsonaro, ele trouxe lideranças, ele jogou sementinhas. E o Bolsonaro eu conheci em 2011. Ele era do Partido Progressista e eu era coordenador de prevenção de drogas. E numa das conversas com ele por telefone, na época era a Nextel, a gente falava por rádio ou ligando. Sim. E ele sempre me atendeu. Sempre me atendeu. E todas as vezes que a gente tinha conversa, ele era deputado federal ainda, ele falava, né, de algo assim que precisava ser combatido, que eles estavam, a esquerda estava, porque só falava de esquerda, e começava a falar que o outro lado isso, que o outro lado aquilo. Foi quando a gente direcionou algumas políticas que a gente coloca como conservadoras. Coisas da época, por exemplo, a escola cívico-militar, ela nada mais é do que a escola de 35 anos atrás. Era a escola que cantava o hino nacional. Então, políticas como essa, que na época tinha dentista, os professores eram lembrados pelo nome, não tinha essa autoridade, o aluno, como tem hoje. Quem era autoridade dentro das escolas eram os professores. Então o Bolsonaro, ele foi trazendo, resgatando isso. Em cada lugar ele foi jogando uma semente. E a partir daí, as pessoas começaram a titular de direita. Olha, tem a direita, aquele candidato é da direita. E naquela eleição polarizada, do Lula com o Bolsonaro, né, do Haddad, né? Sim. O Haddad, o PT contra o Bolsonaro, ali ficou claro que a direita era a ala do Bolsonaro. E isso foi passando. Na coordenadoria de drogas, as pessoas nem falavam sobre direita e esquerda nessa época. Mas a gente já combatia as pautas da esquerda. Como que eu, coordenador de prevenção às drogas, iria participar de uma marcha da maconha? Então eu fiz o quê? A marcha pela vida. Eu caminhava com as pessoas que eram contra a legalização das drogas. Então a gente foi combatendo, mostrando que tem o outro lado. E isso foi crescendo. Então, a partir do momento que você tem mandato, você tem mais facilidade para combater, né? Eu falo, né? Eu, pelo menos, as cacas da esquerda. É porque eu não vejo normal uma mulher falar que defende os direitos das mulheres e proíbe até a mulher de nascer, defendendo um aborto. Então, eu sou contra o aborto. Então, eu falo contra o aborto.
E jogo na cara deles que eles trabalham o não direito nem da mulher nascer. Então, assim, não tem como eu fugir das pautas que eu acredito, dentro das minhas convicções, e vou sempre defender aquilo que eu acho certo. Eu tenho grandes amigos que defendem pautas da esquerda, mas sabem debater com qualidade, eles explicam... Não perdeu amizade com ninguém. Não, eu não vou perder a amizade. Tem um ou outro lá que você acaba fazendo uma listinha, você praticamente coleciona inimigos, né? Entendi. Mas a maioria, eu tenho um bom relacionamento com aqueles que sabem conversar, né? Infelizmente, eu não consigo acreditar no aquilo que eles defendem. Por exemplo, como que eu vou ser a favor pelo fim da polícia militar, pelo fim do PROERD? A esquerda defende isso. E eu não consigo defender isso. Eu sou a favor da polícia. Eu sou a favor do PROERD. Sim. Então, assim, são pautas que não tem como você mostrar o lado que você está. Eu nunca vou ficar em cima do muro. Principalmente na política. Na política não tem como. Para mim, mudou tudo. Política hoje, não dá para você torcer pro Guarani, pra Ponte Preta e querer abraçar todo mundo. Entendeu? Ali, ou você é direita ou você é esquerda. Ah, eu sou centro. Você é centro, então você... Desculpa. Você não é nada. Você tá em cima do muro. Centro, para mim, significa isso. Ah, eu sou centro-direita. Aí eu já até concordo. Eu sou centro-esquerda. Concordo também. Mas agora... Mas defende o posicionamento. Você tem que ter lado. Você tem que ter posicionamento. Tá certo. Então, infelizmente, nosso tempo já acabou. Já passamos, inclusive, da média do programa, Nelson. Bastante coisa para conversar. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Desculpa qualquer coisa que eu tenha falado aqui, mas eu falei com o coração e falei dentro das minhas convicções. E estou sempre à disposição. Mina. Tá certo, então, vereador. Olha... Hoje a gente conversou aqui com o Nelson Ossri e você pode acompanhar os outros episódios do podcast Na Casa do Povo lá no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Lembrando que toda sexta-feira tem estreia na tela da TV e também nas redes sociais da TV Câmara. Até um próximo Na Casa do Povo.